Em um supermercado movimentado da cidade, uma cena tocante estava prestes a acontecer. Daniela Santos, uma jovem mãe de apenas 30 anos, segurava sua filha Melissa, de 9 meses, no colo, enquanto olhava com tristeza para os produtos no cesto de compras. Suas mãos tremiam ao perceber que o dinheiro não seria suficiente para pagar tudo. Com o coração apertado, ela começou a separar os itens essenciais dos supérfluos, devolvendo o leite em pó da filha ao funcionário do caixa. "Desculpe, vou ter que deixar este aqui", murmurou com a voz embargada. Naquele momento, ela não sabia que um homem observava tudo de longe. Evandro Nunes, um milionário de 30 anos, segurava a mão de sua filha Lívia, de 4 anos, e sentia algo diferente mexer com seu coração. O que aconteceria a seguir mudaria completamente a vida dessas duas famílias. Uma história de bondade, superação e amor verdadeiro estava apenas começando. Mas antes de começarmos, deixe-me te desejar boas-vindas ao nosso canal. Aqui, cada palavra tem emoção e cada história é contada com carinho e dedicação. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever para não perder as próximas histórias. Daniela Santos sempre foi uma mulher forte e determinada. Aos 30 anos, ela carregava nos olhos o brilho de quem enfrentou tempestades e, ainda assim, não perdeu a esperança. Nascida em uma família humilde, Daniela aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da honestidade. Formada em pedagogia, ela sonhava em trabalhar com crianças e fazer a diferença na vida dos pequenos. Durante anos, trabalhou como professora em uma escola municipal, dedicando-se inteiramente aos seus alunos. Sua vida parecia estar nos trilhos, quando conheceu Roberto, um homem aparentemente carinhoso que a conquistou com promessas de um futuro brilhante. Eles namoraram por 2 anos, e quando Daniela descobriu que estava grávida, Roberto pediu sua mão em casamento. A felicidade de Daniela era completa. Finalmente teria a família que sempre sonhou. No entanto, a vida tem suas surpresas amargas. Logo após o nascimento de Melissa, Roberto começou a mostrar sua verdadeira face. As cobranças financeiras aumentaram e ele passou a culpar Daniela por todos os problemas que enfrentavam. As discussões se tornaram frequentes, e o que era apenas gritos e xingamentos logo evoluiu para algo muito mais grave. Em uma noite terrível, Roberto levantou a mão contra Daniela pela primeira vez. Ela, segurando Melissa no colo, sentiu o mundo desabar. Naquele momento, olhando para sua filha indefesa, Daniela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. "Nunca mais vou permitir que você nos machuque", disse ela, tremendo, mas firme em sua determinação. Com apenas algumas roupas e documentos, ela saiu de casa com a filha e nunca mais voltou. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Daniela. Sem ter para onde ir, ela encontrou abrigo temporário na casa de uma amiga, mas sabia que não poderia abusar da hospitalidade por muito tempo. Conseguiu um pequeno apartamento alugado em um bairro simples, mas encontrar trabalho se tornou uma tarefa quase impossível. Todas as escolas exigiam disponibilidade de tempo integral, e Daniela não tinha com quem deixar Melissa. As economias que havia juntado ao longo dos anos se esgotaram rapidamente com aluguel, contas básicas e os cuidados com a bebê. Ela tentou trabalhos como vendedora, mas a falta de experiência na área e a necessidade de faltar, por causa da filha, fizeram com que perdesse várias oportunidades. Daniela sentia-se presa em um ciclo cruel. Precisava trabalhar para sustentar a filha, mas não conseguia trabalhar porque não tinha com quem deixar a criança. Mesmo assim, ela não desistia. Todas as noites, após colocar Melissa para dormir, Daniela enviava currículos e procurava oportunidades de trabalho remoto, sempre com a esperança de que amanhã seria um dia melhor. Do outro lado da cidade, Evandro Nunes vivia uma realidade completamente diferente.
Aos 30 anos, ele era proprietário de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seu escritório ocupava 2 andares de um prédio comercial no centro da cidade, e seus negócios movimentavam milhões de reais todos os meses. Evandro havia construído seu império do zero, trabalhando incansavelmente desde os 18 anos. Filho de pais simples, ele sempre teve o sonho de proporcionar à sua família uma vida melhor. Quando seus pais faleceram em um acidente, quando ele tinha apenas 25 anos, Evandro canalizou toda a sua dor para o trabalho. Em 5 anos, transformou uma pequena startup em uma empresa multinacional. O sucesso financeiro chegou rapidamente, mas trouxe consigo uma amarga lição sobre a natureza humana. A riqueza de Evandro atraía pessoas como abelhas ao mel, mas todas elas tinham segundas intenções. Mulheres que se aproximavam dele estavam interessadas apenas em seu dinheiro e status social. Amigos de infância mudaram de comportamento, sempre pedindo favores ou empréstimos. Até mesmo relacionamentos que pareciam genuínos se revelavam falsos quando ele descobria que suas namoradas falavam sobre ele como um bom partido para suas amigas. Evandro se tornou desconfiado e fechado para o amor. As pessoas só se aproximam de mim pelo que eu tenho, não pelo que eu sou, pensava ele com amargura. Decidiu então que nunca mais se abriria para ninguém, que protegeria seu coração construindo muros ainda mais altos ao seu redor. Quando decidiu ter um filho, optou por uma barriga de aluguel, um processo clínico e distante que não envolveria sentimentos ou complicações emocionais. Lívia chegou à vida de Evandro como um raio de sol em um dia nublado. Aos 4 anos, ela era uma menina esperta, carinhosa e cheia de energia. Desde o primeiro momento em que a viu, Evandro sentiu um amor incondicional que não sabia que era capaz de sentir. Lívia era sua razão de viver, sua motivação para acordar todos os dias. Ele fazia questão de participar ativamente da educação da filha, mesmo com a agenda apertada. Contratou as melhores babás, matriculou Lívia na melhor escola particular da cidade e proporcionava a ela tudo que o dinheiro podia comprar. No entanto, Evandro percebia que, apesar de todo o conforto material, algo faltava na vida de Lívia. A menina frequentemente perguntava sobre ter uma mãe, observava outras famílias com curiosidade e às vezes parecia melancólica. Evandro se sentia culpado por não conseguir preencher essa lacuna na vida da filha, mas não sabia como resolver a situação. Ele havia construído uma fortaleza ao redor de seu coração e, mesmo pelo bem de Lívia, não conseguia derrubá-la. As babás que contratava eram profissionais competentes, mas nunca conseguiam estabelecer uma conexão verdadeira com a menina, que continuava carente do carinho maternal que nunca conheceu. Naquela manhã de sábado, Lívia acordou animada e correu até o quarto do pai. "Papai, você prometeu que íamos comprar aqueles biscoitos com formato de animais?", disse ela, pulando na cama de Evandro. Ele sorriu ao ver a alegria da filha e lembrou da promessa feita durante a semana. Mesmo sendo um homem extremamente ocupado, Evandro sempre cumpria suas promessas para Lívia. "Claro, princesa, vamos ao supermercado agora mesmo", respondeu ele, levantando-se e arrumando-se rapidamente. Para Evandro, ir ao supermercado era algo raro e quase desconfortável, já que sempre teve funcionários para fazer essas tarefas cotidianas. Mas quando se tratava de agradar Lívia, ele fazia qualquer coisa. Do outro lado da cidade, Daniela estava vivendo um dos dias mais difíceis desde que saiu de casa. A conta de luz havia chegado com juros de atraso, o aluguel estava vencendo na próxima semana e ela tinha apenas R$ 50 na carteira. Melissa havia chorado a noite toda porque estava acabando o leite em pó, e Daniela sabia que precisava comprar mais urgentemente. "Minha filha precisa se alimentar", pensou ela, pegando Melissa no colo e se dirigindo ao supermercado mais próximo de casa. Ela fez uma lista mental dos itens essenciais: leite em pó,
fraldas e alguns ingredientes básicos para fazer uma sopa que duraria alguns dias. Daniela calculou mentalmente o valor de cada produto, torcendo para que o dinheiro fosse suficiente. No supermercado, Evandro caminhava pelos corredores com Lívia no carrinho, procurando os biscoitos especiais que ela tanto queria. A menina apontava para vários produtos, pedindo para levar tudo o que chamava sua atenção. «Papai, posso levar esse chocolate também? E aquela boneca?» perguntava ela com os olhinhos brilhando. Evandro sorria e colocava tudo no carrinho sem pensar no preço. Para ele, dinheiro nunca foi problema, e ver Lívia feliz não tinha preço. Enquanto isso, algumas pessoas ao redor os observavam e cochichavam, reconhecendo o famoso empresário. Evandro estava acostumado com esses olhares, mas sempre se sentia incomodado com a atenção. Quando chegaram ao caixa, ele escolheu a fila mais vazia para terminar as compras rapidamente e voltar para casa. Foi nesse momento que ele notou uma jovem mulher à sua frente, segurando um bebê no colo e parecendo muito aflita. Daniela estava na fila, contando e recontando o dinheiro em sua carteira, enquanto Melissa choramingava em seus braços. Quando chegou a vez de Daniela no caixa, ela colocou cuidadosamente os produtos na esteira. Uma lata de leite em pó, um pacote de fraldas, alguns legumes para fazer uma sopa nutritiva, um sabonete infantil e 2 potes de papinha para bebê. Melissa continuava inquieta em seus braços, como se sentisse a tensão da mãe. A funcionária do caixa, uma senhora de meia-idade com um sorriso simpático, começou a passar os produtos pelo leitor de código de barras. «São R$ 62,40, disse ela, enquanto Daniela sentia o coração acelerar. Ela abriu a carteira e contou o dinheiro pela 3ª vez, confirmando que tinha apenas R$ 50. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela tentou manter a compostura. «Desculpe, preciso tirar algumas coisas», murmurou com a voz embargada pela emoção. A situação era humilhante, mas Daniela não tinha escolha. Com as mãos tremendo, Daniela começou a separar os itens que teria que deixar para trás. Primeiro, ela devolveu o sabonete infantil, depois um dos potes de papinha. Mas ainda não era suficiente. Olhou para a lata de leite em pó, o item mais caro e mais importante, e sentiu uma dor profunda no peito. «Este aqui também, por favor», disse ela, entregando a lata para a funcionária com os olhos marejados. Melissa, como se percebesse a angústia da mãe, começou a chorar mais forte. Daniela balançava a filha suavemente, sussurrando palavras de conforto, enquanto lutava contra suas próprias lágrimas. «Está tudo bem, meu amor. A mamãe vai dar um jeito», dizia ela, mais para si mesma do que para a bebê. A fila atrás dela estava ficando impaciente e Daniela sentia-se cada vez menor diante da situação. Era uma das experiências mais humilhantes de sua vida, mas ela precisava manter a dignidade pela filha. Evandro observava toda a cena com um aperto no coração que não conseguia explicar. Ele havia presenciado muitas situações difíceis em sua vida empresarial. Havia visto pessoas em dificuldades financeiras, mas nunca algo o havia tocado tão profundamente quanto aquela jovem mãe devolvendo o leite da própria filha. Lívia também percebeu o que estava acontecendo e puxou a camisa do pai. «Papai, por que aquela senhora está chorando? O bebê dela está com fome?» perguntou a menina com a inocência típica de uma criança de 4 anos. As palavras de Lívia ecoaram na mente de Evandro como um despertar. Ele viu em Daniela algo que raramente encontrava nas pessoas ao seu redor: dignidade verdadeira, amor incondicional e força genuína. Esta mulher não estava pedindo esmola ou tentando se aproveitar de ninguém. Ela estava simplesmente lutando para alimentar sua filha com o pouco que tinha. Evandro sentiu uma conexão emocional que há anos havia enterrado sob camadas de desconfiança e cinismo. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou do caixa. «Com licença», disse Evandro, dirigindo-se gentilmente à funcionária.
Eu gostaria de pagar as compras desta senhora. Daniela olhou para trás, surpresa, e se deparou com um homem elegantemente vestido, segurando a mão de uma menina loira de olhos azuis. Não, senhor, eu não posso aceitar, respondeu ela imediatamente, sentindo o rosto corar de vergonha. Por favor, não é nada demais. Todos nós precisamos de ajuda de vez em quando, disse Evandro com uma voz suave e compreensiva. Ele fez questão de não soar condescendente ou piedoso, mas genuinamente solidário. Daniela hesitou por um momento, olhando para Melissa, que continuava chorando em seus braços. A necessidade da filha falou mais alto que seu orgulho. Eu não sei como agradecer, disse ela, com lágrimas nos olhos, mas desta vez de gratidão. Evandro entregou seu cartão de crédito para a funcionária e pediu para colocar todos os itens que Daniela havia separado de volta na compra. Lívia observava tudo com interesse, percebendo que o pai estava fazendo algo especial e importante. Enquanto esperavam a transação ser processada, Evandro olhou para Daniela com uma curiosidade genuína que há muito não sentia por ninguém. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente, algo além da situação financeira difícil. Era a forma como ela segurava a filha, a dignidade com que enfrentava a adversidade, a gratidão sincera em seus olhos. "Como você se chama?" perguntou ele gentilmente. "Daniela Santos, e esta é minha filha Melissa", respondeu ela, ainda emocionada. "Eu sou Evandro, e esta é Lívia", disse ele apontando para a filha que acenou timidamente para Daniela. "Obrigada, Evandro. Você não faz ideia do quanto isto significa para nós", disse Daniela, segurando a mão dele por um breve momento. O toque foi simples, mas Evandro sentiu uma energia que há anos não experimentava. Era como se uma parte adormecida de seu coração estivesse despertando. Lívia se aproximou de Daniela e olhou para Melissa com curiosidade. "Ela é muito pequenininha", disse a menina com um sorriso. "Posso fazer carinho nela?" perguntou, estendendo a mãozinha cuidadosamente. Daniela sorriu e permitiu que Lívia tocasse suavemente o rostinho de Melissa, que parou de chorar instantaneamente. Após finalizar o pagamento, Evandro ajudou Daniela a carregar as sacolas até a saída do supermercado. "Você tem como chegar em casa?" perguntou ele, preocupado. "Vou de ônibus mesmo", respondeu Daniela. "Deixe que eu chamo meu motorista para levá-la", ofereceu Evandro, mas Daniela recusou educadamente. "Já foi muita bondade sua, não posso aceitar mais nada." Evandro respeitou a decisão dela, mas algo dentro dele não queria que aquele encontro terminasse ali. "Daniela, eu sei que pode parecer estranho, mas gostaria de manter contato. Não por pena ou caridade, mas porque... Bem, porque senti que você é uma pessoa especial", disse ele, entregando seu cartão de visitas. "Se algum dia precisar de alguma coisa, por favor, não hesite em me ligar." Daniela pegou o cartão com as mãos trêmulas e leu o nome. Evandro Nunes, CEO da Tecnova Solutions. Ela não conhecia a empresa, mas percebeu que ele devia ser alguém muito importante. "Obrigada por tudo", disse ela, guardando o cartão cuidadosamente na bolsa. Evandro e Lívia ficaram observando até que Daniela e Melissa desapareceram na multidão, ambos sentindo que algo especial havia acontecido naquele dia. Durante o caminho de volta para casa, Lívia não parava de falar sobre o encontro. "Papai, por que aquela senhora não tinha dinheiro para comprar leite para o bebê?" perguntou ela com a curiosidade inocente de uma criança. Evandro tentou explicar de forma simples que às vezes as pessoas passam por momentos difíceis e que é importante ajudar quando podemos. "Você fez uma coisa muito boa, papai", disse Lívia, abraçando o braço dele. A Melissa era muito fofa e a Daniela parecia ser muito carinhosa. As palavras da filha ecoavam na mente de Evandro, que não conseguia parar de pensar na cena que havia presenciado. Pela primeira vez em anos,
Ele havia encontrado alguém que o tocou verdadeiramente, alguém que despertou nele sentimentos que pensava ter enterrado para sempre. Enquanto isso, Daniela chegava em casa com o coração ainda acelerado. Ela preparou o leite para Melissa, que mamou tranquilamente, e depois colocou as compras no lugar. Olhou para o cartão de Evandro sobre a mesa da cozinha e se perguntou se um dia teria coragem de usar aquele número. Obrigada, Deus, por colocar um anjo no nosso caminho hoje, sussurrou ela, olhando para a filha que dormia pacificamente em seus braços. 3 semanas se passaram desde o encontro no supermercado, mas para Evandro parecia que havia sido ontem. Ele não conseguia tirar Daniela e Melissa da cabeça. Durante suas reuniões de trabalho, sua mente vagava para aquele momento tocante no caixa, para a dignidade da jovem mãe e para o choro da bebê que cessou quando Lívia a tocou. Evandro se pegava olhando pela janela de seu escritório, pensando em como seria a vida daquela família. Será que Daniela havia encontrado trabalho? Será que Melissa estava bem alimentada? Essas perguntas o atormentavam de uma forma que ele não entendia completamente. Era como se uma semente de preocupação genuína tivesse sido plantada em seu coração. Algo que há anos não sentia por ninguém, além de Lívia. Ele chegou até a pegar o telefone algumas vezes, pensando em ligar para saber como elas estavam. Mas sempre desistia no último momento, temendo parecer invasivo ou inconveniente. Lívia também não havia esquecido o encontro. Todas as noites, durante o ritual de dormir, ela perguntava sobre Daniela e Melissa. Papai, será que a bebê já cresceu? Será que ela já sabe andar? Questionava a menina com a inocência típica de sua idade. Evandro explicava pacientemente que bebês de 9 meses ainda não andam, mas que crescem rapidamente. Eu gostaria de ver ela de novo, dizia Lívia, abraçando seu ursinho de pelúcia. Ela era pequenininha e eu queria cuidar dela como uma irmã mais velha. As palavras da filha mexiam profundamente com Evandro, que percebia como Lívia havia sido tocada por aquele encontro. A menina, que sempre demonstrou carência maternal, parecia ter encontrado em Daniela uma figura que despertou nela instintos protetivos e carinhosos. Evandro começou a se questionar se não estava privando Lívia de experiências importantes ao manter sua vida tão restrita e protegida. Durante essas semanas, a babá de Lívia, Carla, começou a demonstrar sinais de inquietação. Ela havia trabalhado para Evandro por 2 anos, mas recentemente recebeu uma proposta de emprego em outro estado, onde sua família morava. Carla era uma profissional competente, mas sempre manteve uma relação estritamente profissional com Lívia. A menina obedecia e respeitava Carla, mas nunca desenvolveu o vínculo afetivo que Evandro secretamente desejava que ela tivesse com alguém. Senhor Evandro, preciso conversar com o senhor sobre uma questão pessoal, disse Carla numa manhã de segunda-feira, enquanto Lívia brincava no quarto. Evandro percebeu pela expressão dela que se tratava de algo sério. Recebi uma oferta de trabalho muito boa em Minas Gerais, perto da minha família. Minha mãe está ficando idosa e precisa de cuidados, explicou ela, visivelmente nervosa. Entendo que é uma situação delicada, mas preciso tomar essa decisão pensando no meu futuro e na minha família. Evandro sentiu um aperto no peito, não pela perda da funcionária, mas pela preocupação com Lívia, que teria que se adaptar a mais uma mudança em sua rotina. Enquanto isso, Daniela vivia dias de luta constante, mas também de pequenas vitórias. O gesto de bondade de Evandro havia aliviado sua situação financeira por algumas semanas, permitindo que ela pagasse as contas em dia e garantisse a alimentação adequada para Melissa. A bebê estava crescendo saudável e alegre, começando a engatinhar pela casa e enchendo os dias de Daniela com sorrisos e descobertas. Minha princesa está ficando cada dia mais esperta,
dizia Daniela, observando Melissa brincar com alguns brinquedos simples que havia comprado com o dinheiro que sobrou das compras do supermercado. No entanto, a realidade financeira continuava difícil. Daniela ainda não havia conseguido um emprego fixo, apenas alguns trabalhos esporádicos como freelancer em projetos de educação infantil. Esses trabalhos, embora mal remunerados, permitiam que ela trabalhasse de casa enquanto cuidava de Melissa. Um dia as coisas vão melhorar, dizia ela para si mesma, olhando para o cartão de Evandro que guardava cuidadosamente em sua carteira. Preciso ter fé e continuar lutando. A situação de Daniela se tornou ainda mais desafiadora quando o proprietário do apartamento onde morava avisou que aumentaria o aluguel no mês seguinte. Senhora Daniela, os custos estão subindo em toda parte e infelizmente preciso reajustar o valor do aluguel, disse ele, entregando um documento com o novo valor. Daniela sentiu o chão sumir debaixo de seus pés ao ver o aumento de quase 50%. Com sua renda instável, seria impossível pagar aquela quantia. Senhor José, será que não tem como negociar? Eu sou uma inquilina pontual, nunca atrasei nenhum pagamento, implorou ela, segurando Melissa no colo. O homem, embora simpático, explicou que também estava passando por dificuldades e precisava aumentar a renda dos imóveis. Sinto muito, mas é uma questão de sobrevivência para mim também, disse ele, dando a Daniela um prazo de 30 dias para decidir se ficaria ou procuraria outro lugar. Naquela noite, Daniela chorou depois que Melissa dormiu, sentindo o peso da responsabilidade de criar uma filha sozinha em um mundo tão difícil. A pressão da situação fez Daniela considerar pela primeira vez usar o cartão de Evandro. Ela o pegou várias vezes, olhou para o número e até discou alguns dígitos antes de desistir. Ele já me ajudou demais. Não posso abusar da bondade dele, pensava ela, guardando o cartão novamente. Preciso encontrar uma solução por conta própria. Daniela passou dias procurando apartamentos mais baratos, mas todos os que cabiam em seu orçamento ficavam em bairros perigosos ou tinham condições inadequadas para uma bebê. A angústia estava tomando conta dela quando recebeu uma ligação inesperada de uma antiga colega de faculdade. Daniela, soube que você está procurando trabalho. Tenho uma amiga que conhece alguém que está precisando de uma babá, e talvez você possa levar Melissa junto, disse a amiga. É para cuidar de uma menina de 4 anos, uma família muito boa. Que tal eu passar o contato para você? Daniela sentiu uma pontada de esperança. Por favor, passe sim, estou precisando muito, respondeu ela, agarrando-se àquela possibilidade como a uma tábua de salvação. Durante todo esse período, Evandro continuava sua rotina de trabalho, mas com uma diferença notável. Ele estava mais pensativo, mais sensível às questões sociais que antes ignorava. Quando via notícias sobre dificuldades econômicas das famílias ou problemas relacionados à maternidade solo, ele automaticamente pensava em Daniela. Como pode uma mãe tão dedicada passar por tantas dificuldades? Questionava-se ele, lembrando da dignidade com que ela havia enfrentado a situação no supermercado. Evandro até considerou procurar investigar a situação de Daniela através de seus contatos, mas decidiu que isso seria uma invasão de privacidade. Se ela quisesse minha ajuda, já teria ligado, pensava ele, respeitando a independência dela. No entanto, uma parte de seu coração esperava que o telefone tocasse e que fosse Daniela do outro lado da linha. Ele havia descoberto que realizar um ato de bondade havia despertado nele uma preocupação genuína com o bem-estar de outra pessoa, algo que há anos não experimentava. Era como se aquele encontro casual tivesse aberto uma porta em seu coração que ele pensava ter trancado para sempre. Na manhã seguinte, Carla oficializou sua saída, entregando uma carta de demissão formal a Evandro. Sinto muito por deixar vocês nessa situação, mas preciso partir na próxima semana,
disse ela, visivelmente emocionada. A Lívia é uma menina maravilhosa e espero que encontrem alguém ainda melhor para cuidar dela. Evandro agradeceu pelos anos de serviço prestados e começou a se preocupar com a urgência de encontrar uma nova babá. Lívia, que havia se acostumado com Carla, recebeu a notícia com tristeza, mas também com uma curiosidade infantil sobre quem seria a próxima pessoa a cuidar dela. "Papai, você vai escolher alguém legal como a Carla?" perguntou ela, abraçando as pernas do pai. "Vou tentar encontrar alguém muito especial para você, princesa", respondeu Evandro, já pensando nos critérios rigorosos que aplicaria na seleção. Ele não queria apenas uma funcionária competente, queria alguém que realmente se importasse com Lívia, que trouxesse carinho genuíno para a vida de sua filha. Evandro acionou imediatamente sua assistente pessoal, Marina, para começar o processo de recrutamento. "Marina, preciso que você encontre as melhores candidatas para o cargo de babá da Lívia. Quero perfis completos, referências impecáveis e experiência comprovada com crianças da idade dela", instruiu ele com a eficiência empresarial que sempre demonstrava. Marina, que trabalhava com Evandro há 5 anos, conhecia muito bem seus padrões exigentes. "Senhor Evandro, já tenho contato com várias agências especializadas. Posso agendar entrevistas para esta semana mesmo", respondeu ela, anotando tudo em sua agenda eletrônica. "Mas gostaria de saber se há algum perfil específico que o senhor prefere." Evandro ficou pensativo por um momento, lembrando-se involuntariamente de Daniela e de como ela havia cuidado de Melissa com tanto amor e dedicação. "Quero alguém que realmente ame crianças, não apenas faça isso por trabalho", disse ele, sem perceber que suas palavras refletiam o impacto que aquele encontro havia causado nele. Durante toda a semana, Evandro entrevistou candidatas que, no papel, pareciam perfeitas. Mulheres com formação em pedagogia, psicologia infantil, anos de experiência com famílias abastadas, referências excelentes e salários condizentes com suas qualificações. No entanto, algo sempre faltava. Algumas eram muito rígidas, outras pareciam interessadas demais no salário, e várias demonstravam uma frieza profissional que não combinava com o que Evandro desejava para Lívia. "Papai, eu não gostei daquela senhora de óculos", disse Lívia após uma das entrevistas. "Ela falava comigo como se eu fosse um robô." Evandro percebia que sua filha estava certa. Todas as candidatas tratavam Lívia com educação, mas faltava o calor humano, a conexão genuína que uma criança precisa. "Não se preocupe, princesa. Vamos continuar procurando até encontrar alguém especial", disse ele, abraçando a filha e se questionando internamente sobre seus próprios critérios de seleção. Enquanto isso, Daniela estava passando pela experiência mais angustiante desde que havia saído de casa. O prazo para decidir sobre o apartamento estava chegando ao fim e ela ainda não havia encontrado uma alternativa viável. As poucas opções dentro de seu orçamento eram inadequadas ou ficavam em locais perigosos para criar uma bebê. "Meu Deus, me dê forças para superar mais essa", orava ela todas as noites, olhando para Melissa, que dormia tranquilamente, alheia às preocupações da mãe. A situação financeira estava se tornando desesperadora quando sua amiga ligou novamente com mais detalhes sobre a oportunidade de trabalho como babá. "Daniela, consegui mais informações. É uma família muito boa. O pai é empresário e está procurando alguém para cuidar da filha de 4 anos. O salário é excelente e tem a possibilidade de você levar Melissa junto durante o período de adaptação", explicou a amiga animadamente. "A única coisa é que é para começar na próxima semana, porque a babá anterior saiu de última hora." Daniela sentiu o coração acelerar com a possibilidade. "Você pode passar o contato para mim?"
Preciso muito desta oportunidade, disse ela, agarrando-se àquela chance como se fosse sua salvação. A amiga passou o número de Marina, a assistente pessoal de Evandro, sem saber que estava conectando duas pessoas que já se conheciam. Daniela ligou imediatamente, apresentando-se como pedagoga com experiência em educação infantil e mãe de uma bebê de 10 meses. Marina, impressionada com a educação e a articulação de Daniela, agendou uma entrevista para o dia seguinte. A senhora parece ter um perfil interessante. O senhor Evandro está procurando alguém que realmente se importe com crianças, não apenas cumpra horários, explicou Marina. A filha dele, Lívia, é uma menina muito especial e ele quer encontrar alguém que seja como uma família para ela. As palavras de Marina ecoaram no coração de Daniela, que percebia que talvez aquela fosse a oportunidade que estava esperando. Eu adoro crianças, sempre trabalhei com elas e sei como é importante dar carinho e atenção verdadeira para os pequenos, respondeu Daniela sinceramente. Tenho uma filha pequena e entendo perfeitamente o que uma criança precisa para se sentir amada e segura. Marina ficou intrigada com o perfil de Daniela, principalmente por ela ser mãe de uma bebê. Preciso ser honesta, senhora Daniela. O senhor Evandro nunca contratou uma babá que tivesse filhos pequenos. Pode ser que isso seja um impedimento, disse ela, querendo ser transparente sobre a situação. Daniela sentiu o coração apertar, mas não desistiu. Entendo a preocupação, mas posso garantir que minha filha não atrapalharia em nada meu trabalho. Pelo contrário, acredito que a presença dela poderia até ser benéfica para a Lívia, como uma companhia. Marina ficou pensativa e decidiu que valeria a pena pelo menos apresentar a candidata para Evandro. Muito bem, vou agendar a entrevista, mas preciso avisá-la que o senhor Evandro é uma pessoa muito exigente e criteriosa, disse ela. A entrevista será amanhã às 14h, no escritório dele. Por favor, traga todos os seus documentos e referências. Daniela agradeceu emocionada e passou o resto do dia se preparando, organizando seus poucos certificados e cartas de recomendação de seus trabalhos anteriores como professora. Naquela noite, Daniela mal conseguiu dormir de nervosismo e expectativa. Ela revisou mentalmente tudo o que sabia sobre educação infantil, pensou em como se apresentaria e até escolheu a roupa mais apresentável que tinha no guarda-roupa. Melissa, minha filha, talvez amanhã nossa vida mude para melhor, sussurrou ela, olhando para a bebê que dormia tranquilamente. Preciso conseguir esse emprego. É nossa chance de recomeçar com dignidade. Daniela também pensou no fato de que seria babá de uma criança de 4 anos, quase a mesma idade dos alunos que costumava ensinar quando trabalhava como professora. Sei que posso ser uma boa cuidadora. Tenho experiência, formação e, principalmente, muito amor para dar, pensava ela, tentando se encher de confiança para a entrevista do dia seguinte. O que Daniela não imaginava era que o destino estava preparando um reencontro que mudaria completamente a vida de todas as pessoas envolvidas. Evandro também passou uma noite inquieta, sem saber por quê, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer em sua vida, uma intuição que há muito tempo não experimentava e que o deixava simultaneamente ansioso e esperançoso sobre o futuro. Na manhã da entrevista, Daniela acordou mais cedo que o habitual, seu coração batendo acelerado com uma mistura de nervosismo e esperança. Ela deu banho em Melissa, vestiu a filha com a roupinha mais bonita que tinha e arrumou-se cuidadosamente com o conjunto mais elegante do seu guarda-roupa. Hoje é um dia muito importante para nós duas, minha princesa, disse ela, beijando a testa da bebê que a observava com seus olhinhos curiosos. Daniela organizou todos os seus documentos numa pasta simples, mas bem apresentada. Revisou mentalmente suas qualificações e experiências e saiu de casa com 2 horas de antecedência. Ela queria chegar ao local com tranquilidade, sem pressa,
para causar a melhor primeira impressão possível. Durante o trajeto de ônibus, ela segurava Melissa no colo e observava a cidade passar pela janela, imaginando como seria trabalhar para uma família abastada e se realmente conseguiria atender às expectativas de um empresário exigente. O prédio comercial onde ficava o escritório de Evandro era imponente, com uma fachada de vidro espelhado que refletia o céu azul da tarde. Daniela se sentiu pequena ao entrar no hall de mármore, onde várias pessoas elegantemente vestidas caminhavam apressadamente entre os elevadores. Boa tarde, vim para uma entrevista de emprego com o Sr. Evandro Nunes, disse ela à recepcionista, uma jovem loira que a observou de cima a baixo antes de verificar a agenda. 22º andar, sala 20201. A senhora pode subir, respondeu a recepcionista com um sorriso profissional, mas Daniela percebeu um certo olhar de curiosidade dirigido a ela e Melissa. No elevador, ela ajeitou os cabelos, respirou fundo e tentou controlar o nervosismo. Seja o que Deus quiser, murmurou ela, beijando novamente a filha que babava alegremente em seu ombro, alheia à importância daquele momento. Quando as portas se abriram, Daniela se deparou com um ambiente luxuoso, com móveis modernos, quadros abstratos nas paredes e uma vista panorâmica da cidade através de enormes janelas de vidro. Marina a recebeu com cordialidade profissional, observando discretamente como Daniela se comportava com a filha nos braços. Senhora Daniela, seja bem-vinda. O senhor Evandro a receberá em alguns minutos, disse ela, indicando uma poltrona confortável na sala de espera. Posso oferecer água, café ou algo para a bebê? Perguntou ela, demonstrando uma gentileza que tranquilizou Daniela. Água estaria ótimo, muito obrigada, respondeu Daniela, sentando-se cuidadosamente para não amassar a roupa. Melissa estava se comportando muito bem, olhando curiosa para o ambiente novo e emitindo alguns balbucios alegres que fizeram Marina sorrir genuinamente. Que bebê linda! Quantos meses ela tem? Perguntou Marina, aproximando-se para fazer carinho em Melissa. 10 meses. Ela é muito tranquila, raramente chora e adora conhecer pessoas novas, respondeu Daniela com orgulho maternal, percebendo que Marina realmente gostava de crianças. A assistente pessoal ficou impressionada com a educação e o carinho que Daniela demonstrava, qualidades que sabia serem importantes para Evandro. Evandro estava em sua sala revisando alguns contratos quando Marina o avisou sobre a chegada da candidata. Senhor Evandro, a senhora Daniela Santos chegou para a entrevista. Ela trouxe a filha, conforme havia comentado, informou Marina pelo interfone. Pode mandá-la entrar, respondeu Evandro, organizando os papéis sobre sua mesa e preparando-se mentalmente para mais uma entrevista que provavelmente seria decepcionante como as anteriores. Ele estava esperando uma candidata convencional, mais uma profissional qualificada, mas sem o brilho especial que procurava para cuidar de Lívia. Marina abriu a porta da sala e anunciou. Senhor Evandro, apresento a senhora Daniela Santos. Quando Daniela entrou na sala carregando Melissa no colo, tanto ela quanto Evandro ficaram paralisados por alguns segundos, seus olhos se encontrando em uma mistura de surpresa, reconhecimento e uma emoção inexplicável. Daniela, murmurou Evandro, levantando-se automaticamente de sua cadeira. Evandro, respondeu ela com a voz embargada, sentindo as pernas tremerem. Marina percebeu que algo estava acontecendo entre os dois, mas não entendeu exatamente o que. O silêncio na sala parecia eterno, enquanto ambos processavam a incrível coincidência do destino. Evandro foi o primeiro a se recuperar do choque inicial. Eu não sabia que você era a candidata, disse ele, aproximando-se lentamente, como se ainda não acreditasse no que estava vendo. Nem eu imaginava que fosse para trabalhar com você, respondeu Daniela, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Marina,
Você pode nos deixar a sós, por favor? Pediu Evandro gentilmente à assistente, que saiu discretamente fechando a porta atrás de si. Melissa, reconhecendo Evandro instintivamente, estendeu os bracinhos na direção dele, balbuciando alegremente. Ela se lembra de você, disse Daniela, emocionada, oferecendo a filha para Evandro. Ele a pegou no colo com cuidado, sentindo novamente aquela sensação estranha de completude que havia experimentado no supermercado. Como vocês estão? Como tem passado esta semana? Perguntou ele, olhando intensamente para Daniela, enquanto balançava Melissa suavemente. Daniela sentiu-se à vontade para ser honesta sobre sua situação. Tem sido difícil, Evandro. Ainda não consegui um emprego fixo. E agora o proprietário do meu apartamento quer aumentar o aluguel num valor que não posso pagar, disse ela, sem soar como se estivesse pedindo ajuda, apenas compartilhando sua realidade. Quando soube desta oportunidade de trabalho como babá, pensei que poderia ser a solução que eu estava procurando. Jamais imaginei que fosse com você. Evandro sentiu o coração apertar ao saber das dificuldades que ela estava enfrentando. E você está procurando trabalho como babá, mas você não era professora? Perguntou ele, lembrando-se da conversa que tiveram no supermercado. Sou formada em pedagogia, sempre trabalhei com crianças. Mas com Melissa pequena, é impossível conseguir um emprego como professora que exija horário integral, explicou Daniela. Trabalhar como babá me permitiria cuidar da Melissa ao mesmo tempo, pelo menos durante o período de adaptação. Evandro ficou pensativo, percebendo que o destino havia criado uma situação perfeita para todos os envolvidos. Nesse momento, ele teve uma ideia que mudaria tudo. Daniela, preciso te contar algo. Lívia, minha filha, não parou de falar em você e Melissa estas últimas semanas, disse ele, colocando Melissa de volta nos braços da mãe. Ela ficou muito tocada com vocês, e eu também. Na verdade, desde aquele dia no supermercado, eu não consegui parar de pensar em como vocês estavam. Daniela sentiu o coração acelerar com a confissão. Nós também pensamos muito em vocês. Melissa até parece que procura por Lívia às vezes. É impressionante, respondeu ela sinceramente. Evandro sorriu, sentindo que aquele reencontro não era uma simples coincidência. Que tal se nós fôssemos buscar Lívia na escola e conversássemos todos juntos? Tenho certeza de que ela ficará eufórica em saber que vocês estão aqui, sugeriu ele. Além disso, acho que é importante que você conheça melhor a menina que cuidará se aceitar o trabalho. Daniela assentiu emocionada, percebendo que aquela não era mais apenas uma entrevista de emprego, mas o início de algo muito mais especial e significativo. Evandro cancelou seus compromissos do resto da tarde e saiu do escritório acompanhado de Daniela e Melissa. Durante o trajeto até a escola de Lívia, eles conversaram mais profundamente sobre suas vidas, suas experiências com a paternidade e maternidade e sobre como aquele primeiro encontro havia impactado ambos. Você sabe, Daniela, desde que Lívia nasceu, eu sempre procurei as melhores profissionais para cuidar dela, mas nunca encontrei alguém que a olhasse com o mesmo amor que uma mãe olha para seu filho, disse Evandro, dirigindo calmamente pelas ruas da cidade. Quando vi você cuidando de Melissa naquele dia, percebi que era exatamente isso que estava faltando na vida da minha filha. Daniela se emocionou com as palavras dele. Eu sempre acreditei que cuidar de criança não é apenas um trabalho, é uma missão de amor. Toda criança merece se sentir especial e amada, respondeu ela, acariciando Melissa que dormitava tranquilamente em seus braços. Se você me der esta oportunidade, posso garantir que cuidarei de Lívia como se fosse minha própria filha. As palavras de Daniela ecoaram no coração de Evandro, que finalmente havia encontrado não apenas uma babá competente, mas alguém que poderia trazer o amor maternal que faltava na vida de Lívia. A escola particular, onde Lívia estudava,
Era um prédio elegante, cercado por jardins bem cuidados, onde crianças bem vestidas brincavam no pátio sob a supervisão de professoras atenciosas. Evandro estacionou o carro e observou Daniela olhar ao redor com admiração discreta. "É uma escola muito bonita", comentou ela, ajustando Melissa em seus braços. "Lívia deve adorar estudar aqui." Evandro assentiu, mas pela primeira vez refletiu sobre o ambiente isolado em que criava sua filha. "É uma boa escola, mas às vezes me pergunto se não estou mantendo Lívia muito protegida do mundo real", disse ele pensativo. "Talvez ela precise conhecer diferentes realidades para se tornar uma pessoa mais completa." Daniela percebeu a sinceridade em suas palavras e sentiu que Evandro realmente se preocupava com o desenvolvimento emocional da filha, não apenas com seu conforto material. Eles caminharam juntos em direção à entrada da escola, e Daniela notou como algumas mães e funcionários olhavam com curiosidade para ela, claramente se perguntando quem era aquela jovem mulher acompanhando o famoso empresário. Quando chegaram à sala de Lívia, a menina estava terminando uma atividade de desenho com muito capricho, a língua para fora em sinal de concentração. Evandro bateu levemente na porta e acenou para a professora, que veio atendê-los. "Boa tarde, senhor Evandro. Chegou um pouco mais cedo hoje", disse a professora, notando a presença de Daniela e Melissa. "Professora Clara, gostaria de apresentar a Daniela e a pequena Melissa. Elas vieram me visitar no escritório e resolvi trazê-las para conhecer Lívia", explicou Evandro de forma simples, sem entrar em detalhes sobre a situação de emprego. Lívia, ao ouvir as vozes, levantou os olhos do desenho e ficou alguns segundos tentando processar o que estava vendo. Quando finalmente reconheceu Daniela e Melissa, seus olhos se iluminaram com uma alegria que Evandro raramente havia visto. "Daniela! Melissa!" gritou ela, largando o lápis de cor e correndo em direção a elas com os braços abertos. A reação espontânea e genuína de Lívia emocionou profundamente tanto Daniela quanto Evandro, confirmando que aquele encontro no supermercado havia criado uma conexão real entre as duas famílias. Daniela se agachou para ficar na altura de Lívia, que a abraçou com força, como se fossem amigas de longa data. "Que saudade eu senti de vocês", disse Lívia com a sinceridade típica das crianças. "Eu sempre perguntava para o papai quando íamos ver vocês de novo, e ele dizia que não sabia." Evandro ficou tocado ao perceber como sua filha havia sido afetada por aquele primeiro encontro, confirmando sua suspeita de que Lívia sentia falta de uma presença maternal em sua vida. "E a Melissa cresceu muito", continuou Lívia, observando a bebê com fascínio. "Posso fazer carinho nela?" perguntou ela educadamente. Daniela sorriu e permitiu que Lívia acariciasse suavemente o rostinho de Melissa, que respondeu com sorrisos e balbucios alegres. "Acho que ela está feliz em te ver também", disse Daniela, observando a interação natural entre as duas crianças. A professora Clara assistia à cena com curiosidade e ternura. Nunca havia visto Lívia demonstrar tanto carinho e espontaneidade com pessoas que não fossem da família. Evandro sugeriu que fossem para o pátio da escola, para que pudessem conversar com mais tranquilidade. Lívia não largava da mão de Daniela, puxando-a para mostrar seus brinquedos favoritos e falando sem parar sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. "Sabe, Daniela, eu desenhei vocês várias vezes. A professora disse que meus desenhos ficaram muito bonitos", contou ela animadamente. "Você quer ver?" perguntou, já correndo de volta para a sala para buscar seus desenhos. Enquanto Lívia estava ausente, Evandro aproveitou para observar Daniela, que segurava Melissa, que olhava ao redor com um sorriso sereno. "Você está vendo como ela reagiu? Nunca vi Lívia tão animada com alguém", disse ele claramente emocionado.
Acho que ela realmente sente falta de uma figura maternal. Daniela assentiu compreensivamente. Crianças têm uma intuição muito aguçada para pessoas que as amam genuinamente. Lívia é uma menina especial. Qualquer pessoa pode ver isso, respondeu ela. E ela claramente te adora, Evandro. É lindo ver o relacionamento de vocês. Lívia voltou correndo com uma pasta cheia de desenhos, espalhando-os no banco do pátio para mostrar para Daniela. Os desenhos realmente retratavam uma mulher com um bebê no colo, feitos com o traço característico de uma criança de 4 anos, mas com muito carinho e detalhes. Este aqui é você segurando a Melissa, explicou Lívia, apontando para um dos desenhos. E este é o papai comprando leite para ela. Eu desenhei porque achei muito bonito o que ele fez. Daniela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos ao ver que aquele momento havia marcado profundamente a menina. Estão lindos, Lívia. Você desenha muito bem, elogiou ela sinceramente. Posso guardar um deles? Perguntou, fazendo os olhos de Lívia brilharem de orgulho. A menina escolheu o desenho que considerava mais bonito e o entregou para Daniela com um sorriso radiante. Evandro observava tudo emocionado, percebendo que sua filha estava manifestando um carinho que havia mantido guardado por semanas, esperando a oportunidade de expressar. Melissa, que havia dormido durante parte da conversa, acordou e começou a balbuciar, estendendo as mãozinhas na direção de Lívia. Acho que ela quer brincar comigo, disse Lívia animada, aproximando-se cuidadosamente da bebê. Daniela a ensinou como fazer carinho em Melissa de forma segura, e Lívia seguiu as instruções com a seriedade de uma criança que recebeu uma responsabilidade importante. Ela é muito pequeninha, né? Eu já fui assim também? Perguntou Lívia para o pai. Evandro explicou que sim, que todos os bebês são pequenos quando nascem e crescem rapidamente. Um dia a Melissa vai andar e brincar como você, disse ele. Que legal! Daí ela pode ser minha amiguinha, exclamou Lívia, já fazendo planos para o futuro. A interação entre as duas crianças era tão natural e carinhosa que qualquer pessoa que observasse pensaria que elas eram irmãs ou, pelo menos, se conheciam há muito tempo. Depois de uma hora de brincadeiras e conversas, Evandro percebeu que era hora de tomar uma decisão importante. Lívia, você gostaria que a Daniela viesse trabalhar conosco? Ela seria sua nova babá, perguntou ele, observando atentamente a reação da filha. Os olhos de Lívia se arregalaram de felicidade. Sério, papai? A Daniela vai cuidar de mim todos os dias? E a Melissa também vai ficar conosco? Perguntou ela, quase sem conseguir conter a animação. Evandro olhou para Daniela, que a sentiu emocionada. Sim, se ela aceitar o trabalho, vocês vão passar muito tempo juntas, confirmou ele. Lívia pulou de alegria e abraçou Daniela novamente. Eu quero muito. Por favor, Daniela, aceita. Vai ser como ter uma mamãe e uma irmãzinha, disse ela com toda a sinceridade do mundo. As palavras de Lívia tocaram profundamente o coração de Daniela, que percebeu que aquela oportunidade de trabalho significava muito mais do que apenas um emprego. Era a chance de fazer parte de uma família que precisava dela tanto quanto ela precisava deles. Evandro também ficou emocionado com a fala da filha, compreendendo finalmente que sua busca por uma babá perfeita havia terminado. Ele havia encontrado não apenas alguém para cuidar de Lívia, mas alguém para completar a família que nem sabia que estava procurando. Durante o caminho de volta para casa, Lívia não parava de fazer perguntas sobre quando Daniela começaria a trabalhar, se Melissa dormiria na casa deles, se elas poderiam brincar juntas todos os dias. Evandro e Daniela conversaram sobre os detalhes práticos do trabalho, mas ambos sabiam que aquela não era mais uma relação profissional comum. Daniela, quero que você saiba que não vejo isso apenas como um emprego para você. Lívia claramente te vê como uma figura maternal, e eu quero que se sinta à vontade
para ser autêntica com ela, disse Evandro sinceramente. Não quero que você se sinta obrigada a manter uma distância profissional se isso não for natural. Daniela ficou emocionada com a abertura dele. Obrigada por entender, Evandro. Eu realmente me importo com Lívia desde o primeiro momento que a vi. Cuidar dela não será um fardo, mas um prazer, respondeu ela. E quanto a Melissa, tem certeza de que não será um problema ela estar conosco? Perguntou, ainda preocupada com esse aspecto. Evandro sorriu. Acho que Melissa será a melhor companhia que Lívia já teve. E quem sabe, talvez seja bom para mim também aprender a cuidar de um bebê, disse ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras e com o quanto a ideia o animava, ao invés de assustá-lo. Na segunda-feira seguinte, Daniela acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia há muito tempo. Era seu primeiro dia oficial como babá de Lívia, e ela queria causar a melhor impressão possível. Arrumou Melissa com cuidado especial, escolhendo uma roupinha alegre e colorida, e preparou uma bolsa com tudo que a bebê poderia precisar durante o dia. Hoje, nossa vida muda para melhor, minha princesa, disse ela, beijando a filha que a observava com seus olhinhos curiosos. Daniela havia passado o final de semana organizando sua mudança do apartamento, já que Evandro havia oferecido o quarto de empregada de sua casa para que ela morasse com Melissa. A princípio, ela hesitou em aceitar, mas Evandro explicou que seria melhor para Lívia ter consistência e que a presença constante de Daniela e Melissa traria mais estabilidade emocional para sua filha. Além disso, você não terá que se preocupar com aluguel e poderá economizar seu salário para o futuro, havia argumentado ele de forma prática e sensata. A casa de Evandro era ainda mais impressionante do que Daniela havia imaginado. Localizada em um dos bairros mais nobres da cidade, era uma construção moderna, de 2 andares, com jardins bem cuidados, piscina e uma vista deslumbrante da cidade. Quando chegou pela manhã, Daniela foi recebida por Rosa, a governanta da casa há mais de 10 anos, uma senhora de 60 anos, com um sorriso caloroso e maneiras acolhedoras. Seja muito bem-vinda, querida. O senhor Evandro me contou tudo sobre você e sua filhinha, disse Rosa, pegando a bolsa de Daniela e fazendo carinho em Melissa. Que bebê linda! Vai trazer muita alegria para esta casa, tenho certeza. Daniela se sentiu imediatamente à vontade com Rosa, percebendo que ela genuinamente gostava da ideia de ter 2 novas pessoas morando na casa. A senhora Lívia está ansiosa esperando por vocês. Não dormiu direito ontem de tanta animação, contou Rosa, conduzindo Daniela pelos cômodos da casa e explicando a rotina diária. Evandro apareceu na sala de estar já vestido para o trabalho, elegante como sempre, mas com uma expressão mais relaxada do que Daniela se lembrava de ter visto. Bom dia, Daniela. Como foi sua primeira noite aqui? Perguntou ele, aproximando-se para cumprimentá-la e fazer carinho em Melissa. Muito bem, obrigada. O quarto é perfeito e Melissa dormiu como um anjo, respondeu ela, notando como era natural a forma como Evandro interagia com sua filha. Lívia ainda está dormindo? Perguntou Daniela, ansiosa para começar seu novo trabalho. Evandro sorriu. Na verdade, ela acordou há 1 hora e está se arrumando. Disse que queria estar bem bonita para o primeiro dia da Daniela como babá dela. As palavras dele aqueceram o coração de Daniela, que percebeu o quanto aquela oportunidade significava para todos os envolvidos. Rosa observava a interação entre eles com um sorriso discreto, percebendo que havia algo especial acontecendo naquela casa. Uma energia diferente que não sentia há anos. Quando Lívia desceu para o café da manhã, estava usando seu vestido favorito e havia penteado os cabelos com cuidado especial. Bom dia, Daniela. Bom dia, Melissa, disse ela correndo para abraçar as duas. Vocês vão morar aqui para sempre agora?
Perguntou com a ansiedade típica das crianças que querem garantias sobre as coisas boas que acontecem em suas vidas. Evandro explicou que Daniela trabalharia cuidando dela e que Melissa seria como uma irmãzinha para ela. Mas elas podem ficar para sempre se quiserem, disse ele, olhando para Daniela de uma forma que a fez sentir que aquela não era apenas uma formalidade profissional. Durante o café da manhã, Daniela observou a dinâmica da família e percebeu como Evandro era atencioso com Lívia, sempre perguntando sobre seus sonhos, seus planos para o dia e suas preferências. Era claro que ele realmente se importava com a felicidade da filha, mesmo sendo um homem extremamente ocupado com os negócios. Papai, hoje a Daniela pode me levar na escola? Quero que meus amigos conheçam ela e a Melissa, pediu Lívia. Evandro olhou para Daniela. Se você se sentir à vontade, seria ótimo. Normalmente quem leva é o motorista, disse ele. Daniela aceitou prontamente levar Lívia na escola, percebendo que era uma oportunidade importante de estabelecer sua nova rotina e conhecer o ambiente da menina. Após Evandro sair para o trabalho, ela passou a manhã explorando a casa com Lívia, que fazia questão de mostrar todos os seus brinquedos, livros e lugares favoritos. Este é meu quarto. E ali do lado tem outro quarto que o papai disse que pode ser da Melissa quando ela crescer, explicou Lívia animadamente. E aqui é minha sala de brinquedos, onde podemos brincar juntas todos os dias. Melissa engatinhava pelo chão, explorando os novos ambientes com curiosidade, e Lívia a seguia cuidadosamente, sempre atenta para que a bebê não se machucasse. Ela é muito esperta, né, Daniela? Já consegue se sentar sozinha? Observou Lívia, demonstrando um instinto protetor que emocionou Daniela. Era evidente que a menina estava genuinamente feliz em ter companhia, especialmente de uma bebê que despertava seus instintos maternais prematuros. Na hora de ir para a escola, Daniela preparou Melissa no carrinho e caminhou com Lívia pelas ruas do bairro. Era uma experiência completamente nova para ela, que nunca havia morado em uma região tão elegante e tranquila. Lívia segurava sua mão e falava sem parar sobre seus amigos da escola, seus professores favoritos e as atividades que mais gostava de fazer. Daniela, você vai ficar comigo na hora do recreio? Perguntou ela com esperança. Não, querida. O recreio é seu momento com seus amigos da escola, mas estarei te esperando na saída, explicou Daniela carinhosamente. Ah, tudo bem, mas amanhã você pode contar uma história para minha turma. A professora Clara sempre convida pessoas especiais para falar com a gente, insistiu Lívia. Daniela ficou tocada com o convite e prometeu conversar com a professora sobre a possibilidade. Na escola, Lívia fez questão de apresentar Daniela e Melissa para suas amigas, orgulhosa de sua nova babá e da irmãzinha que havia ganhado. As outras crianças ficaram encantadas com Melissa e algumas mães observaram com curiosidade a jovem mulher que estava cuidando da filha do famoso empresário. Durante as horas em que Lívia estava na escola, Daniela estabeleceu uma rotina com Melissa na casa nova. Rosa a ajudou a se familiarizar com todos os equipamentos e espaços, sempre oferecendo dicas e sugestões de forma carinhosa. Esta casa precisava de crianças, querida, disse Rosa, enquanto preparavam o almoço juntas. O senhor Evandro é um homem bom, trabalha muito para dar o melhor para a Lívia, mas às vezes eu sentia que faltava algo aqui, uma presença mais maternal, mais calorosa. As palavras de Rosa confirmaram a percepção que Daniela já tinha sobre a família. Lívia é uma menina maravilhosa, mas percebo que ela tem sede de carinho maternal, respondeu Daniela. Vou fazer tudo o que puder para preencher essa lacuna na vida dela, sem nunca tentar substituir a mãe que ela não conheceu. Rosa assentiu com aprovação. É exatamente essa a atitude certa, querida. O senhor Evandro nunca fala sobre isso, mas eu sei que ele se sente culpado por Lívia não ter tido uma mãe presente.
Talvez agora ele possa encontrar paz, sabendo que a filha tem alguém que realmente se importa com ela. Quando chegou a hora de buscar Lívia na escola, Daniela percebeu como a menina saiu correndo em sua direção com um sorriso radiante. Daniela, como foi seu dia? A Melissa se comportou bem? Perguntou Lívia, demonstrando uma preocupação madura para sua idade. Foi um dia maravilhoso e Melissa esteve um anjo o tempo todo, respondeu Daniela, pegando a mochila da menina. E como foi seu dia na escola? Perguntou, mostrando interesse genuíno. Lívia contou entusiasmada sobre suas atividades, as brincadeiras no recreio e como havia falado sobre Daniela e Melissa para todos seus amigos. A professora Clara disse que você pode vir falar com nossa turma na sexta-feira, se quiser. Todos ficaram curiosos sobre você, disse ela animada. Daniela aceitou o convite, percebendo que estava sendo gradualmente integrada não apenas à rotina de Lívia, mas a toda sua vida social e educacional. No caminho de volta para casa, elas pararam num parque onde Lívia podia brincar enquanto Melissa tomava um pouco de ar fresco. Foi um momento perfeito de conexão entre as três, onde Daniela percebeu que sua nova vida não era apenas um trabalho, mas o início de uma família que ela nunca havia imaginado que poderia ter. 3 meses haviam se passado desde que Daniela começou a trabalhar na casa de Evandro, e a rotina da família havia mudado completamente. A casa, que antes tinha um ambiente formal e silencioso, agora estava cheia de vida, risadas e sons de crianças brincando. Lívia floresceu de uma forma que surpreendeu até mesmo Evandro. A menina, que antes era reservada e às vezes melancólica, agora acordava todos os dias animada, correndo para o quarto de Daniela para dar bom dia e ajudar com Melissa. Daniela, a Melissa já está tentando falar. Ontem ela fez um barulho que parecia mamãe, contou Lívia, entusiasmada durante o café da manhã. Daniela sorriu, sabendo que Melissa estava realmente começando a balbuciar palavras. Pode ser que logo ela comece a falar mesmo, e tenho certeza de que uma das primeiras palavras será Lívia, porque ela te adora, respondeu Daniela, fazendo os olhos da menina brilharem de orgulho. Evandro observava essas interações matinais com um sorriso que Rosa não via há anos em seu rosto. Evandro também estava mudando de formas que nem ele mesmo percebia completamente. Suas jornadas de trabalho, que antes se estendiam até altas horas, agora terminavam mais cedo porque ele queria chegar em casa para jantar com a família. Marina, preciso cancelar a reunião das 7 da noite. Quero estar em casa para o jantar, disse ele à sua assistente numa tarde de quinta-feira. Marina ficou surpresa, pois conhecia Evandro há anos e sabia que ele sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. Claro, senhor Evandro, posso remarcar para amanhã de manhã, respondeu ela, percebendo que havia uma mudança positiva acontecendo na vida de seu chefe. Durante o trajeto para casa, Evandro se pegou ansioso para ver como havia sido o dia de Lívia. Se Melissa havia aprendido algo novo, se Daniela precisava de alguma coisa. Era uma sensação estranha, mas reconfortante, sentir que tinha uma família verdadeira, esperando por ele em casa. A solidão que o acompanhava há anos estava sendo gradualmente substituída por um sentimento de pertencimento que ele não sabia que sentia falta. Daniela também estava passando por transformações profundas. Pela primeira vez desde que se tornou mãe solteira, ela se sentia segura e estável, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ver Lívia e Melissa crescendo juntas, observar como Evandro se tornava mais carinhoso e presente todos os dias, sentir-se parte de uma família real. Tudo isso a preenchia de uma forma que ela não esperava. Rosa, às vezes me sinto culpada por estar tão feliz, confessou ela numa manhã, enquanto preparavam o almoço juntas. Depois de tudo que passei com Roberto, eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em um homem ou me sentir segura numa casa com uma figura paterna. Rosa, que havia observado toda a transformação da família, sorriu compreensivamente.
Querida, você merece toda a felicidade do mundo. E o senhor Evandro não é como aquele homem terrível que te machucou. Ele é um homem de bem, que valoriza a família e que está aprendendo a amar de novo, graças a você e às meninas. As palavras de Rosa ecoaram no coração de Daniela, que começava a perceber que seus sentimentos por Evandro estavam evoluindo além do respeito profissional. Os momentos em família começaram a se tornar os mais especiais do dia para todos. Evandro criou o hábito de chegar em casa na hora do jantar, e depois da refeição, todos se reuniam na sala para brincadeiras. Lívia ensinava truques simples para Melissa, que estava cada vez mais responsiva e alegre. Papai, olha só, a Melissa já consegue bater palminha quando eu canto para ela, dizia Lívia orgulhosa, demonstrando os progressos da bebê. Evandro se surpreendeu, descobrindo que adorava esses momentos simples, que contrastavam completamente com sua vida profissional intensa e cheia de pressões. Você sabe, Daniela, eu nunca tinha percebido como é gratificante observar o desenvolvimento de uma criança dia após dia, disse ele numa dessas noites, enquanto assistiam Melissa tentando engatinhar atrás de um brinquedo. Com Lívia, eu sempre estava tão preocupado em trabalhar para garantir o futuro dela que perdi muitos desses momentos preciosos. Daniela ficou tocada com a abertura dele. Nunca é tarde para começar a valorizar esses momentos, Evandro. Lívia adora ter você presente e tenho certeza de que esses são os momentos que ela vai lembrar quando crescer. Uma noite, após colocar as meninas para dormir, Evandro e Daniela se encontraram sozinhos na sala, uma situação que estava se tornando cada vez mais comum e que ambos secretamente aguardavam. Daniela, quero que você saiba que estes foram os melhores meses da minha vida em muito tempo, disse Evandro, sentando-se ao lado dela no sofá com 2 xícaras de chá. Lívia está uma criança completamente diferente, mais feliz, mais confiante. E eu me sinto mais completo do que nunca. Daniela sentiu o coração acelerar com as palavras dele. Para mim também tem sido especial, Evandro. Melissa e eu finalmente temos um lar de verdade, e Lívia se tornou como uma filha para mim, respondeu ela sinceramente. Às vezes, me pergunto como nossas vidas seriam se não tivéssemos nos encontrado naquele supermercado. Evandro ficou em silêncio por um momento, observando o rosto de Daniela iluminado pela luz suave da sala. Acho que o destino queria que nos encontrássemos. Talvez todos nós precisássemos uns dos outros mais do que imaginávamos. A conversa foi interrompida pelo choro de Melissa, que estava passando pelo processo de nascimento dos primeiros dentinhos. Daniela se levantou para atendê-la, mas Evandro a acompanhou. Posso ajudar? Ofereceu ele, uma pergunta que teria soado estranha meses atrás, mas que agora parecia natural. Juntos, eles acalmaram Melissa, com Evandro segurando a bebê enquanto Daniela preparava uma mamadeira morna. Você está ficando muito bom nisso, comentou Daniela, observando como Evandro balançava Melissa com naturalidade. Aprendi com a melhor professora, respondeu ele, olhando para Daniela de uma forma que a fez corar. Naquele momento, segurando Melissa no colo, enquanto Daniela arrumava o berço, Evandro se deu conta de que estava vivenciando algo que nunca havia experimentado. A sensação de ser pai e companheiro ao mesmo tempo, de fazer parte de uma unidade familiar completa e amorosa. Era uma sensação assustadora, mas ao mesmo tempo a mais reconfortante de sua vida. Nos dias seguintes, tanto Evandro quanto Daniela começaram a perceber que seus sentimentos estavam mudando. Pequenos gestos ganharam novos significados. O sorriso que trocavam quando Lívia fazia algo engraçado, o toque acidental das mãos quando passavam objetos um para o outro, o cuidado mútuo com as crianças.
Daniela se pegava esperando ansiosamente pelo momento em que Evandro chegava em casa, e ele começou a inventar desculpas para passar mais tempo em casa nos fins de semana. Daniela, que tal levarmos as meninas para um piquenique no parque este sábado? Sugeriu ele numa quinta-feira. Lívia adoraria e seria bom para Melissa tomar um pouco de sol. A sugestão, que poderia parecer apenas uma atividade familiar normal, carregava um subtexto que ambos percebiam: o desejo de passarem mais tempo juntos, de se comportarem como uma família real. Daniela aceitou entusiasmada, e ambos começaram a fazer planos como se fossem um casal, planejando um programa em família. Rosa observava toda essa transformação com sabedoria e discrição. "Senhor Evandro, posso dizer uma coisa?" perguntou ela numa manhã, enquanto Evandro tomava café antes de sair para o trabalho. "Claro, Rosa. Você sabe que sua opinião é muito importante para mim", respondeu ele. "Em todos esses anos trabalhando aqui, nunca vi o senhor tão feliz e relaxado. E a Daniela também está florescendo de uma forma linda. Vocês formam uma família perfeita, mesmo sem perceber", disse ela com carinho. "As crianças estão felizes, a casa está cheia de amor e alegria. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam de forma inesperada, disfarçadas de outras coisas." As palavras de Rosa fizeram Evandro refletir profundamente sobre seus sentimentos. Ele estava se apaixonando por Daniela, mas ao mesmo tempo sentia medo de estragar a harmonia perfeita que haviam construído. "Rosa, e se eu tentar algo e der errado? E se eu perder Daniela e, consequentemente, a felicidade de Lívia?" confessou ele suas inseguranças. Rosa sorriu com a sabedoria de quem viveu muitas décadas. "Senhor Evandro, o amor verdadeiro vale qualquer risco. E pelos olhos da Daniela, quando ela olha para o Senhor, tenho certeza de que os sentimentos são correspondidos." O piquenique no parque marcou um ponto de virada na relação entre Evandro e Daniela. Era um sábado ensolarado de primavera, e eles haviam preparado uma cesta cheia de sanduíches, frutas e sucos naturais. Lívia estava radiante, correndo pelo gramado com um vestido florido, enquanto Melissa, sentada numa manta colorida, observava tudo ao seu redor com curiosidade crescente. "Daniela, você pode me ensinar a fazer aqueles sanduíches gostosos que você preparou?" perguntou Lívia, sentando-se ao lado dela na manta. "Claro, querida. Podemos fazer juntas na próxima semana", respondeu Daniela, arrumando os cabelos da menina que haviam se despenteado com a brincadeira. Evandro observava a cena com um sorriso que não conseguia disfarçar. "Vocês duas parecem mãe e filha de verdade", comentou ele, sem perceber o impacto de suas palavras. Daniela corou ligeiramente, mas sorriu de volta. "Lívia é muito especial para mim. Ela e Melissa são as duas meninas mais importantes da minha vida", disse ela, olhando diretamente nos olhos de Evandro, de uma forma que o fez sentir uma conexão profunda. Durante a tarde no parque, eles se comportaram exatamente como uma família tradicional. Evandro empurrou Lívia no balanço, enquanto Daniela segurava Melissa, que tentava pegar as folhas que caíam das árvores. Outras famílias no parque os observavam com sorrisos aprovadores, claramente assumindo que eram um casal com suas duas filhas. "Que família linda vocês têm", comentou uma senhora idosa que estava alimentando pombos próximo ao lago. "Suas filhas são adoráveis." Evandro e Daniela se entreolharam, ambos percebendo que não corrigiram a suposição da senhora, e que isso os fez sentir uma estranha satisfação. "Obrigado", respondeu Evandro simplesmente, pegando Melissa no colo quando ela começou a fazer manha. A bebê se aconchegou contra seu peito naturalmente, como fazia com Daniela, um gesto que não passou despercebido por nenhum dos dois adultos. "Ela realmente te adotou como pai", observou Daniela com ternura. "Às vezes, acho que ela nem se lembra de como era a nossa vida antes de você aparecer nela."
Quando voltaram para casa no final da tarde, as crianças estavam cansadas e felizes. Lívia adormeceu no carro e Melissa cochilava tranquilamente no colo de Daniela. Foi um dia perfeito, disse Evandro baixinho, dirigindo devagar para não acordar as meninas. Faz muito tempo que não me sinto tão relaxado e completo. Daniela assentiu, olhando pela janela a paisagem familiar do bairro, que agora chamava de lar. Para mim também foi especial, Evandro. Obrigada por proporcionar momentos assim para as meninas, respondeu ela. E para mim, acrescentou ele, olhando brevemente para ela antes de voltar a atenção para o trânsito. Estes meses com vocês têm sido os melhores da minha vida adulta. A sinceridade em sua voz fez o coração de Daniela acelerar, e ela percebeu que não conseguia mais negar para si mesma que estava se apaixonando por aquele homem gentil e carinhoso que havia transformado suas vidas. Após colocarem as meninas para dormir, Evandro e Daniela se encontraram na sala, mas desta vez havia uma tensão diferente no ar. Ambos sabiam que algo estava mudando entre eles, que a linha entre relacionamento profissional e pessoal havia se tornado cada vez mais tênue. Daniela, preciso conversar com você sobre algo importante, disse Evandro, servindo 2 copos de vinho tinto. É sobre nós, sobre o que está acontecendo entre nós. Daniela sentiu o coração disparar, mas tentou manter a compostura. Evandro, se você está preocupado que eu esteja confundindo as coisas por conta da gratidão, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Não é isso. Na verdade, é exatamente o contrário. Ele se sentou ao lado dela no sofá, mais próximo do que costumava ficar. Estou me apaixonando por você, Daniela, e não é por gratidão ou conveniência, é porque você é a mulher mais incrível que já conheci. As palavras dele ecoaram na sala silenciosa, carregadas de uma emoção que ambos haviam tentado esconder por semanas. Daniela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, uma mistura de alívio, alegria e medo. Evandro, eu também estou sentindo coisas que não esperava sentir, confessou ela, com a voz embargada. Mas tenho medo. Minha última experiência com relacionamento foi tão traumática que jurei que nunca mais permitiria que um homem se aproximasse de mim e da Melissa. Evandro pegou delicadamente as mãos dela entre as suas. Eu entendo seu medo e quero que saiba que jamais faria nada para machucá-la ou a Melissa. Vocês duas se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida, junto com Lívia. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Daniela, eu sei que nossa situação é complicada. Você trabalha para mim, mora na minha casa, cuida da minha filha, mas não consigo mais fingir que meus sentimentos são apenas de gratidão ou amizade. Estou completamente apaixonado por você, pela mãe incrível que você é, pela forma como você transformou nossa casa num lar, pela paz que trouxe para minha vida. As palavras de Evandro quebraram as últimas barreiras que Daniela havia construído ao redor de seu coração. Evandro, eu também me apaixonei por você, admitiu ela, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Tentei lutar contra esses sentimentos porque achei que seria errado, que eu estava traindo sua confiança. Mas a verdade é que você me fez acreditar no amor de novo, me fez sentir segura e valorizada de uma forma que nunca experimentei. Evandro secou gentilmente as lágrimas do rosto dela com os polegares, aproximando seus rostos lentamente. Posso beijá-la? Perguntou ele em um sussurro, respeitando completamente o espaço e os limites dela. Daniela assentiu, e quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeças finalmente se encaixassem. O beijo foi suave, respeitoso, mas cheio de todo o amor que haviam acumulado durante aqueles meses de convivência. Quando se separaram, ambos estavam emocionados e um pouco confusos sobre como proceder. Evandro, como vamos fazer agora? Como vamos explicar para Lívia? E quanto ao meu trabalho aqui?
Perguntou Daniela, sempre preocupada com os aspectos práticos da situação. Evandro sorriu, acariciando o rosto dela. Primeiro, quero que você saiba que, independentemente do que aconteça entre nós, você e Melissa sempre terão um lugar aqui. Esta é a casa de vocês agora. Ele fez uma pausa, pensativo. Quanto a Lívia, acho que ela será a primeira a comemorar. Ela já trata você como mãe e me pergunta constantemente se você vai ficar conosco para sempre. As palavras dele tranquilizaram Daniela, mas ela ainda sentia necessidade de estabelecer alguns limites. Quero que saibamos ir devagar, Evandro. Temos que pensar nas meninas em primeiro lugar. Elas não podem sofrer se algo der errado entre nós. Evandro concordou completamente. Vamos no ritmo que você se sentir confortável. Não tenho pressa. Já esperei 30 anos para encontrar o amor verdadeiro. Posso esperar o tempo que for necessário para construir algo sólido com você. Eles passaram o resto da noite conversando sobre seus medos, esperanças e planos para o futuro. Daniela contou detalhes sobre o trauma que viveu com Roberto, e Evandro compartilhou suas inseguranças sobre relacionamentos devido às experiências passadas com mulheres interesseiras. Sabe o que mais me impressiona em você, Daniela? Disse ele, segurando a mão dela. Você nunca demonstrou interesse no meu dinheiro ou status. Desde o primeiro dia, você se importou apenas com Lívia e comigo como pessoas. Daniela sorriu. Porque é isso que importa realmente. Dinheiro não traz felicidade se não houver amor e respeito. E o que temos aqui, esta família que construímos, vale mais do que qualquer fortuna. As palavras dela confirmaram para Evandro que havia encontrado não apenas uma companheira, mas uma mulher com valores sólidos que complementavam perfeitamente os seus. Quando finalmente foram dormir, cada um em seu quarto, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre naquela noite. Na manhã seguinte, Rosa percebeu imediatamente que algo havia mudado. Bom dia, queridos, disse ela com um sorriso conhecedor quando os viu tomando café juntos. Dormiram bem? A forma como evitaram se olhar diretamente e o leve rubor no rosto de Daniela confirmaram suas suspeitas. Rosa, você sempre foi como uma mãe para mim, disse Evandro após Daniela sair para preparar Melissa. Daniela e eu conversamos ontem à noite sobre nossos sentimentos. Estamos apaixonados. Rosa bateu palmas discretamente, radiante de felicidade. Eu sabia. Há semanas que observo vocês se olhando com carinho e cuidando um do outro de forma especial. Ela abraçou Evandro afetuosamente. Ela é perfeita para você, meu filho, e para Lívia também. Vocês vão ser muito felizes juntos, tenho certeza. A aprovação de Rosa significava muito para Evandro, que a considerava parte da família há mais de uma década. Agora, finalmente, ele sentia que tinha uma família completa e verdadeira pela primeira vez em sua vida adulta. 3 semanas após a confissão de seus sentimentos, Evandro e Daniela haviam encontrado um ritmo perfeito para seu relacionamento. Eles decidiram manter discrição na frente das crianças, mas os pequenos gestos de carinho não passavam despercebidos por Lívia, que tinha a percepção aguçada típica das crianças. Daniela, por que o papai sorri tanto quando você está por perto? Perguntou ela uma manhã, enquanto tomavam café da manhã. Daniela quase engasgou com o suco, mas manteve a compostura. Acho que seu papai está feliz porque nossa família está completa agora, respondeu ela diplomaticamente. E você está feliz com nossa família do jeito que está? Perguntou curiosa sobre a percepção de Lívia. A menina assentiu vigorosamente. Muito feliz. Eu sempre quis ter uma mamãe que me amasse de verdade e uma irmãzinha para cuidar. Agora tenho as duas coisas. As palavras de Lívia aqueceram o coração de Daniela, confirmando que a criança realmente a via como uma figura maternal, não apenas como uma babá.
Evandro estava passando por uma transformação pessoal que surpreendeu até mesmo seus sócios e funcionários. Senhor Evandro, o senhor está diferente ultimamente, comentou Marina durante uma reunião. Mais relaxado, mais sorridente. É uma mudança muito positiva. Evandro sorriu, sabendo exatamente a razão da mudança. Estou passando por um momento muito especial da minha vida, Marina. Pela primeira vez, sinto que tenho uma família completa. Ele havia começado a delegar mais responsabilidades para seus gerentes, criando espaço para estar mais presente na vida de Lívia e para desenvolver seu relacionamento com Daniela. As reuniões que antes se estendiam até tarde da noite, agora terminavam pontualmente no horário, e os fins de semana eram sagrados para a família. Papai, você não vai trabalhar hoje? Perguntou Lívia num sábado de manhã, surpresa ao encontrá-lo ainda em casa. Não, princesa, os fins de semana são para ficarmos juntos. Nossa família merece toda a minha atenção, respondeu ele, pegando-a no colo e fazendo cócegas até ela rir gostosamente. Melissa estava crescendo rapidamente e se desenvolvendo de forma impressionante no ambiente amoroso e estimulante da nova casa. Aos 11 meses, ela já engatinhava por todos os cantos, balbuciava sons que se aproximavam de palavras e demonstrava uma personalidade alegre e curiosa. Olha, Evandro, acho que ela tentou falar papai, exclamou Daniela numa tarde quando brincavam os quatro na sala. Evandro sentiu uma emoção inexplicável ao ouvir aquilo. Será mesmo? Perguntou ele, pegando Melissa no colo e observando atentamente. Então a bebê repetiu, olhando diretamente para ele. Lívia bateu palmas entusiasmada. Ela falou papai. A Melissa te chamou de papai. Evandro sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Mesmo sabendo que Melissa ainda não tinha consciência do significado das palavras, o fato de ela associar aqueles sons a ele era profundamente emocionante. Acho que ela me adotou oficialmente como pai, disse ele para Daniela, que também estava emocionada com a cena. A cada dia que passava, ficava mais evidente que eles não eram apenas 4 pessoas vivendo na mesma casa, mas uma família genuína, unida por laços de amor que transcendiam questões biológicas ou legais. Evandro começou a incluir Melissa em todas as decisões relacionadas ao futuro, falando sobre educação, planos de viagem e até mesmo sobre seu testamento com seu advogado. Dr. Mendes, quero incluir Melissa Santos como beneficiária em meu testamento, com os mesmos direitos que Lívia, disse ele durante uma consulta jurídica. Ela pode não ser minha filha biológica, mas é minha filha do coração. O advogado, que conhecia Evandro há anos, ficou surpreso com a mudança em seu cliente. Senhor Evandro, posso perguntar se há planos de casamento? Isso facilitaria muito a situação legal das crianças, sugeriu ele. Evandro ficou pensativo. Ainda é cedo para falar de casamento, mas, sim, acho que é uma possibilidade real no futuro próximo. Daniela também estava fazendo planos para o futuro, mas de forma cautelosa e realista. Ela havia retomado os estudos, fazendo um curso de pós-graduação em educação infantil, através de aulas online, sempre incentivada por Evandro. Daniela, você tem um talento natural para lidar com crianças. Deveria considerar abrir sua própria escola no futuro, sugeriu ele numa noite, enquanto ela estudava na sala. Com o meu apoio financeiro, você poderia criar algo realmente especial. A proposta a deixou animada, mas também receosa. Evandro, não quero que pense que estou com você por interesse financeiro. Quero construir algo por mérito próprio, disse ela sinceramente. Eu sei disso, querida. Por isso mesmo quero te apoiar. Porque sei que você faria isso por amor à educação, não por dinheiro, respondeu ele, beijando sua testa carinhosamente. Além disso, seria um investimento em educação de qualidade, algo que nosso país precisa desesperadamente.
A forma como ele naturalmente falava sobre investimentos e planos futuros, incluindo-a, fazia Daniela se sentir verdadeiramente parte de sua vida, não apenas uma funcionária ou uma namorada temporária. Um momento particularmente especial aconteceu numa noite em que Melissa estava com febre e inquieta. Daniela havia passado a madrugada cuidando dela, e Evandro se juntou a ela no quarto da bebê. Você não precisa ficar acordado, Evandro. Amanhã você tem uma reunião importante cedo, disse Daniela, balançando Melissa no colo. Esta é minha filha também agora, Daniela. Meu lugar é aqui cuidando dela com você, respondeu ele, preparando uma compressa morna para a testa da bebê. Juntos, eles passaram a noite alternando cuidados, medindo temperatura e oferecendo carinho até Melissa melhorar. Obrigada por estar aqui, sussurrou Daniela quando a bebê finalmente adormeceu tranquila nos braços de Evandro. Obrigado por me permitir ser pai dela, respondeu ele, olhando para a criança com um amor que crescia a cada dia. Naquele momento, ambos souberam que não eram mais apenas duas pessoas se conhecendo, mas pais compartilhando a responsabilidade de cuidar de suas filhas. Lívia também demonstrava cada vez mais sua felicidade com a nova configuração familiar. Na escola, ela falava constantemente sobre sua mamãe Daniela e sua irmãzinha Melissa, deixando claro para todos que considerava aquela sua família verdadeira. Professora Clara, amanhã é aniversário da Melissa. Ela vai fazer 1 ano, contou ela animadamente para sua professora. Nós vamos fazer uma festa grande com bolo e balões. Você quer vir? Perguntou, já assumindo naturalmente o papel de irmã mais velha protetora. A professora ficou tocada com o carinho da menina. Que lindo, Lívia! Você é uma irmã muito especial. Clara havia observado a transformação positiva em Lívia desde que Daniela chegou em suas vidas, vendo como a criança estava mais confiante, carinhosa e feliz. Durante as reuniões de pais, ela sempre elogiava o trabalho educativo que Daniela fazia com Lívia, comentando sobre como era evidente o amor genuíno entre elas. A preparação para o primeiro aniversário de Melissa se tornou um projeto familiar. Evandro, que nunca havia organizado uma festa infantil em casa, estava empolgado com todos os detalhes. Daniela, que tal contratarmos aquele grupo de música infantil que Lívia gosta? E podemos decorar o jardim com um tema de borboletas, já que Melissa adora observá-las na varanda, sugeriu ele, fazendo anotações numa agenda. Daniela ficou emocionada ao ver como ele se envolvia nos preparativos. Evandro, quando eu estava grávida de Melissa, nunca imaginei que o primeiro aniversário dela seria assim, cercada de tanto amor e família, disse ela com lágrimas de gratidão nos olhos. Nossa história começou com você ajudando a comprar leite para ela e agora você está planejando a festa de aniversário como um pai verdadeiro. Evandro a abraçou, sentindo uma gratidão imensa por ter encontrado não apenas o amor de sua vida, mas a família completa que sempre desejou sem saber. Daniela, você e Melissa transformaram nossa casa em um lar, nossa rotina em momentos especiais e meu coração fechado em um coração capaz de amar sem limites. Eu é que devo agradecer por vocês terem aceitado fazer parte da nossa família, respondeu ele, selando o momento com um beijo cheio de promessas para o futuro. O primeiro aniversário de Melissa se tornou muito mais do que uma festa infantil. Foi uma celebração do amor, da família e da transformação que havia acontecido na vida de todos. O jardim da casa estava decorado com balões coloridos, borboletas de papel e uma mesa repleta de doces que fazia os olhos de qualquer criança brilharem de alegria. Convidados chegavam constantemente, colegas de escola de Lívia com seus pais, Rosa com sua família, Marina e alguns funcionários próximos de Evandro, além dos poucos amigos que Daniela havia conseguido manter contato durante os tempos difíceis.
Nunca imaginei que um dia estaria celebrando o aniversário da minha filha numa festa tão linda, cercada de tantas pessoas queridas, confessou Daniela para sua antiga colega de faculdade, que havia comparecido com o marido e os filhos. Evandro é um homem incrível, Dani. Qualquer pessoa pode ver o quanto ele ama você e a Melissa, respondeu a amiga, observando como Evandro carregava Melissa pelo jardim, apresentando-a orgulhosamente para todos os convidados, como sua filha. Lívia estava radiante, assumindo completamente o papel de irmã mais velha e anfitriã da festa. Venham conhecer minha irmãzinha Melissa. Hoje ela faz 1 ano, dizia ela para cada criança que chegava, pegando-as pela mão e as conduzindo até onde Melissa estava sentada, numa cadeirinha especial, decorada com fitas cor-de-rosa. A bebê, vestida com um vestido princesa que Evandro havia escolhido pessoalmente, sorria para todos e batia palminhas quando ouvia música. Ela está tão grande e esperta, comentavam os convidados, e Lívia respondia orgulhosa. É porque a mamãe Daniela e o papai cuidam muito bem dela. A naturalidade com que se referia a Daniela como mãe e a Evandro como pai de Melissa não passava despercebida por ninguém, e todos podiam ver que aquela era uma família unida pelo amor verdadeiro, não apenas por laços biológicos. Durante a festa, houve um momento que ficou gravado na memória de todos os presentes. Na hora de cantar parabéns, Evandro pegou o microfone e pediu a atenção de todos os convidados. Gostaria de aproveitar este momento especial para fazer um agradecimento público, disse ele emocionado. Há 1 ano, Melissa chegou ao mundo e trouxe luz para a vida de sua mãe extraordinária, Daniela. Há alguns meses, o destino fez com que nossas famílias se encontrassem e, desde então, nossa casa se transformou num verdadeiro lar. Ele olhou carinhosamente para Daniela, que estava ao seu lado, segurando Melissa. Daniela, você não apenas cuidou da minha filha Lívia com amor maternal, mas permitiu que eu me tornasse pai de Melissa também. Hoje, celebramos não apenas o primeiro aniversário de uma criança especial, mas o nascimento de uma família unida pelo amor mais puro que existe. Os convidados aplaudiram emocionados. E muitos tinham lágrimas nos olhos ao presenciar aquela declaração sincera e tocante. Após a canção de parabéns e o momento em que Melissa, com a ajuda de Lívia, assoprou a velinha do bolo, Evandro se ajoelhou na frente de Daniela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. O jardim ficou em completo silêncio, e Daniela levou a mão ao peito, percebendo o que estava acontecendo. Daniela Santos, você transformou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível, disse Evandro com a voz embargada pela emoção. Você trouxe amor, alegria, completude e paz para nosso lar. Não consigo mais imaginar um futuro que não seja ao seu lado, criando nossas filhas juntos e construindo uma família baseada no amor verdadeiro. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples, mas elegante. Quer se casar comigo e tornar oficial o que nossos corações já sabem há meses? Quer formar comigo uma família para toda a vida? Daniela não conseguia parar de chorar, mas eram lágrimas de pura alegria e gratidão. Sim, Evandro, sim, quero me casar com você, respondeu ela, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. Os convidados explodiram em aplausos e gritos de alegria, enquanto Lívia pulava de felicidade ao lado deles. Agora a Daniela vai ser minha mamãe de verdade para sempre, gritou ela, abraçando as pernas de Daniela. Melissa, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, balbuciava alegremente e estendia os bracinhos para Evandro, que a pegou no colo junto com Lívia, formando um abraço familiar que simbolizava a união definitiva de suas vidas. Rosa observava tudo de longe, enxugando lágrimas de emoção e sussurrando.
Finalmente esta casa tem uma família completa e feliz. A cena era tão tocante que muitos convidados também choravam, testemunhando um momento de amor puro e verdadeiro que poucos têm a oportunidade de presenciar na vida. Os meses seguintes foram de preparativos para o casamento, mas também de adaptações e crescimento contínuo como família. Evandro formalizou legalmente sua paternidade de Melissa, um processo que o emocionou profundamente. Agora é oficial. Melissa Santos Nunes é minha filha perante a lei também, disse ele para Daniela após saírem do cartório, segurando os documentos com orgulho. Daniela havia insistido para manter seu sobrenome, então, após o casamento, seria Daniela Santos Nunes, preservando sua identidade, mas também assumindo a nova vida. Lívia estava empolgadíssima com os preparativos do casamento, ajudando a escolher flores, provando vestidos de dama de honra e fazendo questão de que Melissa também participasse da cerimônia. A Melissa vai ser minha irmã de honra especial, decidiu ela, e todos concordaram que seria perfeito. O casamento foi realizado no mesmo jardim onde haviam celebrado o aniversário de Melissa, decorado com flores brancas e rosa, criando um ambiente romântico e acolhedor. A cerimônia foi íntima, com apenas familiares próximos e amigos queridos, exatamente como Daniela e Evandro desejavam. Lívia caminhou pelo tapete vermelho, espalhando pétalas de rosas, enquanto Daniela carregava Melissa no colo, que usava um vestidinho branco combinando com o da mãe. Nunca vi uma noiva mais radiante, comentou o celebrante, observando como Daniela irradiava felicidade genuína. Quando chegou o momento dos votos, Evandro surpreendeu a todos. Daniela, prometo amar você e Melissa para sempre, ser o melhor marido e pai que conseguir ser, e honrar todos os dias o milagre que vocês trouxeram para nossas vidas. Daniela respondeu. Evandro, prometo amar você e Lívia incondicionalmente, construir com você um lar cheio de amor e gratidão, e nunca esquecer que nosso amor nasceu de um ato de bondade que mudou todas as nossas vidas para melhor. A festa de casamento se estendeu pela noite, com música, dança e muita alegria. Lívia dançou com o pai, Daniela dançou com Melissa no colo, e todas as pessoas presentes podiam sentir a energia positiva de uma família que havia se encontrado através do amor e da generosidade. Para quem não conhece nossa história, disse Evandro durante o brinde, tudo começou num supermercado, quando viu uma mãe corajosa devolvendo leite porque não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. Naquele momento decidi ajudar, sem saber que, na verdade, era ela quem estava salvando minha vida e a de minha filha. O amor verdadeiro, às vezes, chega disfarçado de atos simples de bondade. Daniela complementou. E para mostrar que o amor sempre vence as dificuldades quando vem acompanhado de respeito, carinho e dedicação. Hoje somos prova de que famílias não são formadas apenas por laços de sangue, mas principalmente por laços de amor genuíno. 2 anos depois do casamento, a família estava mais unida e feliz do que nunca. Melissa, aos 3 anos, falava fluentemente e chamava Evandro de papai, com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. Lívia, aos 6 anos, havia se tornado uma irmã mais velha, exemplar, sempre cuidando e protegendo Melissa. Daniela havia aberto sua escola de educação infantil, que se tornou referência na cidade pela qualidade do ensino e pelo carinho com que tratava cada criança. Evandro continuava próspero nos negócios, mas agora com um equilíbrio perfeito entre trabalho e família. Sabe, Daniela, disse ele numa noite enquanto observavam as meninas brincando no jardim. Às vezes penso no que seria de nossas vidas se eu não tivesse ido ao supermercado naquele dia, se não tivesse presenciado sua dificuldade, se não tivesse decidido ajudar. Daniela sorriu, abraçando-o carinhosamente.
Eu acredito que o destino sempre encontra um jeito de unir as pessoas que foram feitas para ficarem juntas. Se não fosse no supermercado, seria em outro lugar, em outro momento. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. E assim, olhando suas filhas brincarem felizes sob o céu estrelado, eles souberam que haviam construído não apenas uma família, mas um legado de amor, bondade e gratidão. E assim chegamos ao fim de mais uma história emocionante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Nos conte de qual cidade você está assistindo. E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que também ama boas histórias.